É assim que se resiste ditaduras. Hoje saiu no Twitter os Twitter Files de como Alexandre de Moraes, o STF e o TSE estão imprimindo censura no Brasil. Porque eles estão abusando dos seus poderes, e como eles decidem quais são os poderes deles, as vias legais para isso acabam neles, o que gera problemas. Então o que você faz? Você expõe isso. O Exposed inteiro saiu em inglês, então isso aí o mundo inteiro vai conseguir ver e adiciona pressão em cima dele. E aí ele tem algumas escolhas. Ele tem que então colocar mais repressão, punir o Twitter, punir quem postou, etc., o que expõe ele ainda mais como ditador e cria oposição. Ele tem que comprar apoio de alguma forma, ou seja, achar mais jornas aí para dizer que ele precisa fazer isso em defesa da democracia, ou ele precisa recuar e parar de colocar censura no Brasil. Mas o mais importante é que isso é mais uma pedra no edifício de um debate de uma lei de liberdade de expressão que a gente precisa no Brasil para começar a conter os abusos autoritários do STF e, claro, o impeachment do Xandão. O que está sendo revelado no dia de hoje, daqui o tweet de Michael Shellenberger, eu sugiro que todos vocês o sigam no Twitter, no X. Ele fez um resumo dos principais e-mails trocados pelo time jurídico do Twitter, demonstrando o quanto a censura impera no judiciário brasileiro, em particular, claro, no STF e no Tribunal Superior Eleitoral. É uma vergonha, um absurdo, repito, aquilo que está vindo a público e, em particular, a meu respeito, confirma-se aquilo que eu já havia denunciado outras vezes. No final do ano passado, no mês de outubro, mais especificamente, de 2022, do ano eleitoral, o TSE me monitorou várias pessoas, utilizou uma série de hashtags para acompanhar o que eu vinha postando, demonstrando que o Tribunal Eleitoral atuou para desequilibrar o pleito. Em vez de jogar, ou melhor, participar do jogo como juiz, jogou o jogo para um dos lados, a favor de alguns candidatos, prejudicando outros. O que está sendo revelado é um absurdo. Aqui diz, em relação a mim, particularmente, que uma postagem minha, feita em outras redes sociais e que de fato foi censurada pelo TSE depois de passada a eleição, ela não existe mais nas minhas redes sociais, criticando o Ministério Público do Trabalho, e repito aqui, por estar assediando empresários no Rio Grande do Sul, impedindo que exercesse o seu direito de falar sobre as consequências para os seus funcionários do voto no candidato A e do voto no candidato B, assediando, ameaçando impor multas. Esse meu vídeo, que foi publicado em várias redes, Instagram, YouTube, Facebook, foi censurado depois de passar o segundo turno pelo TSE, mas no Twitter, ou X, não podia ser censurado porque eu não postei no X essa manifestação. Esse vídeo simplesmente não foi ao ar lá, e é o que o time jurídico diz. Eu vou ler aqui, já traduzindo para o português, o que está escrito aqui. Nós recebemos, no caso o Twitter, isso num e-mail do time jurídico do Twitter, nós recebemos uma ordem judicial do TSE para que esta conta verificada, no caso a minha, retirasse do ar dentro de 1 hora, sob a penalidade de R$150 mil por hora, se não fosse cumprida a decisão, um determinado conteúdo sem fazer referência ao link, ao URL, porque supostamente este usuário, no caso eu, teria utilizado o seu perfil nas redes sociais para postar notícias falsas e fomentar a rejeição ao sistema eleitoral e aos resultados eleitorais. Um absurdo que eu nunca fiz. Mas essa foi a acusação da corte, que me monitorava durante o processo eleitoral
por meio de hashtags específicas. Isso é coisa de polícia política. Polícia política. E só estou falando dessa forma de novo indignado, porque eu já falei no passado, mas estou repetindo agora porque veio a público por meio desse post do Michael Shellenberger. Pois bem, olha a resposta, continuo lendo, já traduzindo, a resposta do time jurídico do Twitter. Nós apresentamos uma resposta à corte mencionando que não foi indicado nenhum link e, portanto, não há como nós cumprirmos a ordem judicial. Nem o Estado funciona direito no Brasil e o TSE, pelo visto, funciona muito mal até para cumprir ordens abusivas e inconstitucionais, ou melhor, para exigir o cumprimento de ordens abusivas e inconstitucionais, porque nem o link mandaram, até porque o link não existia. Segundo, a própria corte indicou que o conteúdo do usuário não foi compartilhado no Twitter, ou seja, a corte pediu para retirar um conteúdo sem indicar o link, mas mencionando no próprio pedido que eu não havia publicado no Twitter. Olha que coisa mais maluca, essa coisa de Kafka. Não havia publicado no Twitter aquele conteúdo. É rir para não chorar. Terceiro ponto. Se houver qualquer conteúdo a ser removido, o próprio usuário pode tomar as medidas necessárias, já que sua conta é verificada e a corte conhece a sua identidade. O que eles querem dizer com isso? A corte não deveria estar pedindo para o Twitter para tirar o meu conteúdo. Isso é censura sobre o Twitter. Deveria ter mandado para mim. Eu fiquei sabendo isso só depois. E sabe como eu fiquei sabendo? Por acaso. Porque o YouTube, não foi nem o Twitter, o YouTube me mandou um e-mail informando da decisão judicial que eu não conhecia. Não fui chamado a me defender. Nada. Fiquei sabendo depois que o YouTube já tinha recebido a ordem para remover o conteúdo. E pior, quando tentei constituir advogado, levou meses. Inclusive, e fiz críticas à época, com a omissão da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem eu havia pedido ajuda para que eu pudesse ter um advogado na causa e acesso aos autos, e por meses isso me foi negado. Olha só que absurdo. Quarto ponto, não há motivo para que esta decisão, este processo, melhor dizendo, esteja sob sigilo. Diz aqui, o próprio Twitter dizia num e-mail ao TSE, e aliás, parabéns ao corpo jurídico do Twitter, que diferentemente de outras empresas, inclusive o Google, foram colaboracionistas em vários momentos, não sei se até hoje, espero que não. Meta também, pelo que nós estamos vendo nesses Twitter Files, colaboraram segundo o que está escrito neste trabalho investigativo do Michael Shellenberger, em conjunto, aliás, é importante mencionar, também com o David Agape e o Eli Vieira Jr., certo? Google e Meta colaboraram com medidas de censura ilegais e inconstitucionais, tanto sob o ponto de vista da lei brasileira, como sob o ponto de vista das leis americanas, como sob o ponto de vista de tratados e acordos internacionais de direitos humanos e outros que o Brasil assina. Vergonha de Google, de Meta, no momento em que colaboraram de acordo com o que está escrito nessa matéria, e que, se não foi assim, que se defendam e que coloquem a verdade dos fatos. Mas aqui as evidências são muito grandes de que apenas o Twitter, por meio de seu corpo jurídico, esboçou reação a esse autoritarismo também contra a minha pessoa. E quinto ponto, que o prazo de 1 hora para que a decisão fosse cumprida não deveria mais